Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leísa Albuquerque, professora do Seminário John Ruiz, e estamos ministrando a aula de Geografia Bíblica. E hoje vamos estar ministrando a aula de número 4. Vamos falar um pouquinho sobre Israel no Novo Testamento, vamos falar um pouquinho sobre a questão da sociedade, da época, questões políticas, e vamos falar também o avanço do cristianismo em outras regiões citadas no Antigo Testamento. Israel lá no Novo Testamento. Como era a divisão política na época? Nós temos aqui as divisões políticas lá do Novo Testamento entre 41 a.C. até 44 depois de Cristo. Quem dominava? Quem era que estava à frente disso tudo? Nós temos Herodes Agripa I, que governou sozinho todos os territórios. Ele era neto de Herodes o Grande. Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande. Foi responsável pela morte do apóstolo Tiago e prisão de Pedro. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Após a sua morte, em Atos 12, o país foi dividido em duas províncias, a Judéia e a Samaria. A sociedade no tempo de Jesus. Como que era a sociedade no Novo Testamento? A sociedade bíblica no Novo Testamento. A questão política. O domínio romano, ele dominava tanto a parte econômica, a parte jurídica, cultural e religiosa. Foi na época exatamente quando Jesus nasceu. Os romanos dominavam a Judéia. E tinham, tanto na Judéia como na Samaria, eles tinham os procuradores romanos, eles que detinham o poder da região na época. Jerusalém era a capital da Judéia. E o poder político interno no caso dos judeus, dentro de Jerusalém, cabia ao sumo sacerdote. E lá dentro existia o quê? O sinédrio. Tanto é que na época de Jesus, depois na época lá dos apóstolos, até mesmo você vê ali quando Pedro e João, eles são presos, depois de curar aquele coxo em Atos capítulo 3, em Atos capítulo 4, eles são convidados a irem ao sinédrio para prestar um depoimento, não é verdade? Então nós vemos ali, já era essa condição aqui. Então, como que era composto, digamos assim, o sinédrio? Eram 71 membros sacerdotes, anciãos, escribas e doutores da lei. Esse era o sinédrio da época, tanto de Jesus como na época também dos apóstolos. Qual era a economia de Israel na época de Jesus? A maior fonte de riqueza era a agricultura. E você percebe isso claramente que quando Jesus cita as suas parábolas, ele usa muito produtos agrícolas, ou seja, o que era conhecido ali da época daquele povo. Né? Ele fala sobre figueira e ele fala sobre a vinha, ou seja, era algo bem corriqueiro, algo muito conhecido ali para aquela nação. Outra fonte também de economia eram os produtos cultivados do trigo, a cevada, as oliveiras, as vinhas, aquilo que eu falei com vocês, não é? Que os produtos cultivados, disso tudo aí, que era fonte de riqueza desse povo. Por exemplo, da oliveira, ele extraía o quê? O azeite. Desse azeite, esse óleo, né? O óleo que descia lá, o azeite, servia tanto para a alimentação, como servia também para acender lá as lamparinas, enfim, né? Isso tudo eles tiravam lá da oliveira. Né? Além das vinhas, o vinho era um tipo de bebida muito usada na época, o que corresponde hoje. O nosso cafezinho, quando eu convido alguém, vamos tomar um café na minha casa, naquela época era assim, vamos tomar um vinho na minha casa. Tem também a pecuária.
A pecuária, eles tinham os ovinos, as cabras tanto serviam para o consumo como para os sacrifícios, porque também era uma época onde eles se usavam os animais para o sacrifício. A pesca, o mar Mediterrâneo e o grande lago de Genezaré. O mar Mediterrâneo, que também eles pescavam, e o lago de Genezaré, que era o grande mar da Galileia. É importante lembrar que o mar da Galileia, ele era conhecido como mar, como nós já falamos antes, em função do seu tamanho, que ele era muito grande, e em função também das grandes ondas, os ventos, porque, na verdade, o mar da Galileia era uma grande bacia. Então, ali ele tinha ele tem em seu derredor várias cidades. Inclusive, Jesus, ele fez de uma dessas cidades seu quartel-general, que era Cafarnaum. Então, ali você tem Genezaré, você tem Cafarnaum, você tem várias Tiberíades, várias cidades ali no seu entorno. E ele ficava ali como se fosse uma bacia, ali tinha muitos ventos, daí fazia muitas ondas. Então, por isso que ele era conhecido como mar, né? Mar da Galileia. Só que ele é de água doce, porque ele vem do Jordão. O Rio Jordão, ele vem descendo todo Israel, toda aquela região ali, ele vem descendo ali, abre no mar da Galileia, ou no lago da Galileia, como a gente chama, né? Mas é um rio de água, é um mar de água doce. É um grande lago de água doce. E ali também tem muito peixe, tanto é que os pescadores, Pedro, João, Tiago e André, eles eram ali da região de Tiberíades, de Cafarnaum, né? A residência de Pedro era Cafarnaum. Então, eles eram daquela região e ali eles pescavam, eles eram pescadores ali do Mar da Galileia. Temos também outra fonte de renda para o pessoal lá da época de economia, o artesanato, e o comércio, todo esse comércio da época que era controlado pelos impostos dos romanos. Os romanos cobravam os impostos dos comerciantes da época. Tanto é que nós vemos isso ali no Novo Testamento, vemos ali procuradores que eram cobradores de impostos, a propósito de Zaqueu, não é verdade? Zaqueu, quando Jesus o encontrou, Zaqueu era um desses que trabalhavam cobrando impostos. Quais eram as classes sociais lá do Novo Testamento que nós conhecemos? Nós temos os ricos, os remediados, os pobres, escravos, que eram divididos em servos, que eram os judeus, e que eram geralmente contraídos por dívidas temporárias, e nós temos também os escravos pagãos, que eram aqueles de propriedade da pessoa. Tanto é que lá quando Paulo escreve aquela carta para Filemão, ele fala de um escravo que foi fugido, que era o Onésimo, lembra? Vocês se lembram? Então nós vemos isso registrado lá quando Paulo fala daquele escravo que fugiu. Além desses, tinham aqueles miseráveis, que eram considerados miseráveis, que eram excluídos, que andavam à margem da sociedade, eram excluídos da sociedade. Bem, queridos, então nós estamos chegando à parte final da nossa disciplina, aí nós vamos falar como o Evangelho ele foi crescendo para outros lugares, aquilo que nós chamamos de até os confins da terra. Após a ascensão de Jesus, em Atos capítulo 1, Jesus deixou a missão, né? Que aquele Evangelho deveria se expandir, que os discípulos seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. E nós vemos que Saulo, o famoso Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja, ele tem um papel fundamental nessa expansão do evangelho para outros lugares, quando ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, que nós conhecemos muito bem, e teve a sua vida transformada. E ali ele se tornou o apóstolo Paulo, o grande pregador da palavra de Deus, o grande implantador de igreja, o grande missionário. Muitos lugares tiveram conhecimento do Evangelho de Cristo através do apóstolo Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias, e além da sua última viagem derradeira a Roma.
Então, muitas dessas cidades ali, elas conheceram o Evangelho de Cristo. Então, a partir do Novo Testamento, você vê o leque que se abre para outros lugares do mundo antigo. Então, ali você vê várias cidades ali, você vê que ele implantou igreja na cidade de Corinto, na cidade de Roma, na cidade da Galácia, na cidade de Éfeso, na cidade de Filipos, na cidade de Tessalônica, então, na cidade de Colossos. Você vê ali a maneira e a forma como o Evangelho ele foi só se expandindo, e ali nós começamos a conhecer outros lugares lá no Novo Testamento. Até chegarmos no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, onde o Senhor Jesus revela para João, ali deixa ali uma palavra para as igrejas da Ásia, da região da Ásia Menor, que hoje corresponde à região da Turquia. A região da Ásia Menor antiga hoje corresponde à região ali da Turquia. E ali você vê 7 igrejas da Ásia. Ali nós encerramos a nossa matéria citando aquela região ali da região da Ásia Menor. Você vê ali que era uma região dominada pelo Império Grego-Romano. Ali a língua que se falava era o grego koiné, e ali era uma região que o Império Grego-Romano dominava. Então você vê, ali você tem a cidade de Éfeso, você tem a cidade de Esmirna, você tem a cidade de Pérgamo, você tem a cidade de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ali há um cuidado de enviar para os pastores dessas igrejas ali uma palavra vinda da parte do Senhor. Então aqui a gente encerra a nossa matéria de geografia bíblica. Espero que vocês tenham gostado, e o nosso material está aí à disposição aí de vocês para a pesquisa. Deus abençoe a todos.